Todos os irmãos se encontraram, amém? Eu vou ler do 1 ao 10. A visão celestial, o espinho na carne. Em verdade que não convém, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que o homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nesto, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim, mais do que em mim vê e me ouve. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor. Quantas vezes? 3 vezes Paulo orou ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me: esse é o Senhor respondendo a Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder, ele se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então eu sou forte. Amém, meus irmãos? Que Deus nos conceda uma boa palavra. Eu sei que eu não sou nada, eu sou falho e pecador. Eu estou na dependência de Jesus Cristo. Peço que os irmãos sempre em espírito intercedam para que a palavra de Deus penetre em nosso coração. A palavra que Deus colocou no meu coração foi escrita pelo apóstolo Paulo, referente a um espinho na carne que Deus colocou na vida dele. Então, Paulo, ele rogou Deus 3 vezes. Só que Deus, ele não tirou o espinho na carne. A Bíblia não relata qual é esse espinho na carne. Há quem diga que seja uma enfermidade nos olhos, no estômago, ou até mesmo os judeus que perseguiam ele, mas diz que ele não relata. Sendo assim, eu entendo da palavra de Deus que às vezes Deus ele coloca também espinho na nossa carne, porque sem o espinho na carne, às vezes nós não buscamos ao Senhor. Às vezes Deus permite situações em nossas vidas, Deus permite algumas coisas acontecer diante de nós, não é para nos humilhar, não é para nos rebaixar, mas para que nós busquemos a presença de Deus. A Bíblia relata que Paulo era um homem usado por Deus, e era um homem que tinha intimidade com Deus. A Bíblia relata que Paulo ele escreve em torno de 13 cartas. No Novo Testamento, em torno entre cartas e epístola, Paulo escreve 13. Então era um homem íntimo de Deus, era um homem que servia a Deus, mas mesmo assim era um homem sujeito à enfermidade, à tribulação. Porque quanto mais a gente está perto de Deus, quanto mais a gente está fazendo a
vontade de Deus, mais o inimigo se levanta para nos afligir, mais o inimigo se levanta para tentar, no caso, atingir a nossa vida. E Paulo era um homem de Deus, até mesmo considerado por alguns irrepreensível. Só que Paulo, ele tinha um espinho na carne, e ele relata que Satanás ia até ele esbofetear. Porque quando a gente está na direção de Deus, no propósito de Deus, no caminho que Deus colocou a gente, às vezes o inimigo ele se levanta, às vezes as tribulações chegam, e às vezes a gente clama ao Senhor Jesus e nada acontece, porque às vezes Deus ele traz o silêncio como resposta à nossa vida. Mas isso não quer dizer que Deus nos desamparou, que Deus nos deixou. Pelo contrário, é nesses momentos de dificuldade, é nesses momentos de tribulação que a gente vê quem serve a Deus verdadeiramente. É nesse momento que a gente vê quem é e quem não é, quem adora, quem questiona, quem deixa Deus ou quem continua na presença de Deus. É na tribulação que deve ser oferecido a Deus o nosso melhor louvor. É na dificuldade, é quando Deus não responde, é quando o céu está de bronze. É nesse momento que nós devemos ser fiel ao Senhor Jesus Cristo. E todos nós, alguma vez, pode ser que tenha um espinho na carne, e às vezes Deus ele vai responder o quê? A minha graça te basta. Porque é muito fácil, e às vezes Deus nos direciona a liberar uma palavra o quê? Uma palavra de vitória, uma palavra que Deus vai entrar, uma palavra que Deus vai fazer. E se Deus nessa noite falar que o poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, que Deus ele não vai entrar, mas ele vai aperfeiçoar o poder dele para você suportar tudo aquilo que você não teria condição de suportar, porque ele é o nosso Deus e ele é o nosso Senhor. Às vezes Deus permite situação, a Bíblia fala que não é se passares pelos vales ou pelas águas, não, é quando passares. Então nessa vida a gente vai ter dificuldade, a gente vai ter enfermidade, a gente vai ter tribulação, mas tem de bom ânimo, porque o Senhor Jesus Cristo, ele venceu na cruz do Calvário para nos libertar do poder do pecado, para nos libertar de tudo que o mundo nos aprisiona. Mas a gente precisa entender que a vontade de Deus não é a nossa vontade. Porque a Bíblia relata, ele orou 3 vezes ao Senhor. Às vezes a gente ora 1, 2, 3 ou até mais vezes. E sabe o que acontece? Nada. Às vezes a gente busca, Senhor, por que está acontecendo isso? Eu estou na oração, na consagração, estou te adorando, estou te exaltando, estou pregando a tua palavra, estou sendo fiel, estou me santificando. Por que acontece isso? Às vezes Deus coloca um espinho na carne, porque sem esse espinho a gente não serviria a Deus. Às vezes Deus coloca alguém que não serve a Deus na nossa família, para a gente buscar por essa vida. Às vezes Deus coloca alguém enfermo na nossa família, porque se não fosse esse enfermo, nós não teríamos um coração quebrantado diante dele. Então nessa noite, com enfermidade, com gente ainda não salva, adore ao nome do Senhor, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele sabe de todas as coisas, porque a graça dele nos basta. E Paulo era usado por Deus, porque tem momentos que Deus ele não faz do nosso jeito, meus irmãos, e é difícil. Às vezes a gente não entende o tempo de Deus, às vezes a gente não entende o trabalhar de Deus, às vezes a gente não entende o que Deus está querendo dizer na nossa vida. E o que eu faço nessa hora? Eu questiono? Eu deixo de adorar a Deus? Eu deixo de servir a Deus? Não.
É nesse momento que a gente vê que a gente é adorador. É nesse momento que a gente busca o Senhor. É quando a porta está fechada, é nesse momento que a gente tem que adorar o Senhor. É quando o filho, na presença de Deus, está dando trabalho, é nesse momento que a gente tem que adorar o Senhor. É quando alguém está no vale da sombra da morte, no leito de uma UTI, é nesse momento que a gente tem que adorar o Senhor. Porque nós não adoramos ao Senhor pelo que Ele pode fazer. Nós não adoramos o Senhor pelo que Ele pode dar. Nós adoramos o Senhor pelo que Ele é. Nós adoramos o Senhor pelo sacrifício na cruz do Calvário. Nós adoramos o Senhor Jesus pela coroa de espinho. Se você tem questionado a Deus por causa que Ele colocou um espinho na tua carne, imagina Ele que colocou uma coroa de espinho sobre a sua cabeça, e ao terceiro dia Ele ressuscitou para nos dar vida, para nos dar vida eterna, para nos dar santidade, para a presença de Deus continuar em nós. E o Senhor foi, mas Ele não nos deixou só. O Senhor não deixou Paulo só. Por quê? Ele deixou a presença de Deus. Ele fala em João: eu vou ao Pai, mas não nos deixarei órfãos. Eu enviarei outro Consolador. Ele enviou um Consolador. Quem é esse Consolador? É o Espírito Santo de Deus, que acalma o nosso coração. Nesta noite não tem motivo para a gente questionar Deus e até mesmo reclamar do espinho na carne, mas nesta noite nós temos motivo de sobra de agradecer a Deus por ter libertado a gente do poder do pecado, de ter libertado a gente de toda a ruína, de toda a lapina de Satanás, e hoje nós estamos alegres e contentes, porque Deus, Ele é o nosso Senhor. Em nenhum momento Deus, Ele desamparou o apóstolo Paulo. Não desamparou. Primeiro Ele falou: a minha graça te basta. Deus está falando para pessoas aqui nesta noite: a graça dele te basta. Porque às vezes a gente entra e quer colocar Deus na parede, mas Deus não é colocado na parede por ninguém. Deus, Ele é santo, Deus, Ele é poderoso. Antes de a gente existir, Ele já existia. Porque tem determinados momentos: hoje vai ser meu último culto, eu não aguento mais, eu vou fazer alguma coisa. Não faça nada sem antes Deus direcionar a tua vida. Não faça nada antes que Deus dá o comando para você realizar. Não questione a Deus pelas lutas, pelas tribulações, mas adore ao Senhor, porque Ele é fiel em nossa vida. E a Bíblia relata aqui: e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, mas não desviou. Irmãos, é muito bom quando a gente fala aqui: irmãos, você vai receber a vitória, você vai receber a bênção, é um mês que Deus vai entrar, mas tem momentos que Deus, Ele não vai fazer isso. Tem momentos que Deus, Ele vai provar a nossa fé. Tem momentos que a gente vai ter que adorar na dificuldade. Tem momentos que a gente vai adorar no deserto. Tem momentos que a gente vai adorar nas tribulações. Mas fica tranquilo, há uma mansão celestial preparada para nós. O sofrimento, ele é passageiro, as lutas é passageira, mas aquele que adivinha, ele virá, e ele não tardará. O tempo aqui é curto, o tempo aqui é passageiro. Logo nós encontraremos com Jesus. É por isso que nós devemos adorar a Deus. Hoje em dia o Evangelho, a gente entra no culto não para ofertar a Deus e oferecer. A gente entra no culto precisando: não, eu preciso de uma palavra
palavra ou não, o culto ele é sacrifício a Deus. O culto ele é oferta a Deus. Se Ele quiser porventura falar conosco, Ele fala. Mas se Ele não quiser falar, Ele também não fala. Porque Deus não está aqui à mercê de nós. Deus não é nosso mordomo. Deus, Ele é Deus. Ele está aqui para a gente adorar Ele. Ele está aqui para a gente exaltar Ele. Ele não faz o que a gente quer. É nós que devemos fazer o que Ele quer, o que Ele manda, o que Ele ordena. E se porventura Ele quiser fazer, Ele faz. Se porventura Ele quiser ligar no espinho da carne, Ele liga. Quantas vezes Deus coloca situações nas nossas vidas para a gente se quebrantar mais na presença dEle? Às vezes você está pedindo para Deus tirar o espinho na carne, mas às vezes Deus está usando a situação para moldar você. É nisso que a gente precisa entender, que às vezes Deus usa situações para forjar o nosso caráter, para aperfeiçoar a gente para a obra dele. Então tem momentos que não adianta você falar para ciclano, tem momentos que não adianta você falar recorrer a A, recorrer a B. Tem momentos que você vai ter que passar em silêncio. Tem momentos que você vai ter que passar ali na provação, na tribulação. Só Deus e você. Só Deus e você. Só você e Deus. Mas não se preocupa, porque aquele que venceu a morte, Ele passa contigo no vale, Ele passa contigo na tribulação, Ele cuida da tua vida. O mais bonito de tudo é que mesmo com espinho na carne, Deus Ele cuidou da vida de Paulo. Você com espinho na carne, com provação, fica tranquilo, porque Deus Ele continua cuidando da tua vida. Pode ser que Ele não faça hoje, mas Ele continua cuidando da tua vida. Ele não te deixará e nem vai te desamparar, porque Ele continua cuidando da tua vida. Ele com espinho na carne ou não, Ele continua cuidando da tua vida. Você passando por provação, dificuldade, até mesmo humilhação, Ele continua cuidando da tua vida. Ele continua cuidando da tua vida. Deus está falando, pode ter espinho, pode ter tribulação, mas tenha uma certeza, Ele continua cuidando da tua vida. Imagine Moisés, com um povo que murmurava tudo atrás dele, no deserto, e o povo continuou ali perseguir o povo do Egito. Os soldados do Egito continuam perseguindo Moisés e o povo. E chegou em determinado momento, porque quem é escolhido por Deus, se prepare, porque tem dificuldade sim, tem tribulação sim, mas o melhor de tudo é que Deus Ele passa conosco. E quando Ele passa conosco, Ele passa cuidando de nós. Deus pega a gente pelo colo e continua carregando nós, continua livrando. Quando Moisés já sabia o que fazer, sabe o que Deus fez? Porque clamas a mim, Moisés, diga ao meu povo que marche. Deus, Ele arrumar o povo dele passar. Ou seja, quando Deus Ele quer fazer, não existe parede. Ele abre porta aonde não tem porta. Ele promove aonde não tem promoção. Ele incomoda até mesmo aqueles que são incrédulos, porque assim foi com José. Ele incomodou o faraó para quê? Para abençoar a vida de José. Então, irmãos, quando Deus Ele quer fazer, Ele faz. Ele abriu o mar vermelho para o povo de Israel passar. Por quê? Porque Ele cuida. Quando Deus Ele dá uma ordem para você, fica firme. Mas às vezes vem pessoas para nos desanimar, vem palavras contrárias. Só que às vezes são pessoas criadas de Satanás. Mas fica tranquilo, por quê?
mesmo o diabo enviando pessoas, Deus, Ele cuida de nós e Deus faz. Não desanima porque o que os outros falam, o que os outros pensam. Uma vez o pastor Tony falou e gravou no meu coração: você e Deus é maioria. Se você tiver só você e Deus, você já está vencendo. Porque o diabo, ele só incomoda com situação, ele só persegue, ele só levanta quem está dando fruto, quem está incomodando. O diabo não incomoda, não se incomoda com quem não está dando fruto. Mas aqueles que estão incomodando, o diabo, ele se levanta. Porque às vezes a gente está orando por causa, situações. É só orar que o diabo se levanta. Por quê? Porque Deus, ele está agindo no mundo espiritual. Porque Deus, ele está fazendo aquilo que nós não podemos fazer. E através disso, como que a gente se humilha diante de Deus? Através da oração. Às vezes você tem buscado a Deus, mas tem buscado a presença de Deus no culto, é muito bom, mas nós precisamos ter intimidade com o Senhor Jesus Cristo. A intimidade com Deus é através da oração, é através do joelho no chão, é através da cara no pó que Deus, ele ouve a nossa oração, que ele age. Por quê? Deus, ele faz, Deus, ele age sim, através da nossa oração. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. E ele passou, ele abriu o mar e passou todo mundo. O povo não contente começou a murmurar porque não tinha comida, não tinha água. Mas o Deus que nós servimos prepara a água no deserto, prepara mantimento no deserto. O Deus a qual nós servimos prepara tudo aquilo que nós precisamos no momento dele, na hora dele e do jeito dele. Paulo mesmo passou muitas provações, mas nenhuma Deus desamparou. Então nesta noite, fica tranquilo, não se desespera, porque até mesmo com espinho na carne, Deus, ele continua cuidando da tua vida. Deus falou no meu coração e eu creio que Deus fala. Porque tem momentos e situações que a gente não sabe o que fazer, mas nesses momentos nós precisamos adorar ao Senhor Jesus Cristo. São nesses momentos que Deus vê em nós, se nós somos fiéis ou não, porque até mesmo no vale da sombra da morte Ele livra, até mesmo na fornalha ardente Deus nos livra. Quando entrou os 3 jovens na fornalha, quem estava lá? O 4º homem da fornalha estava presente. Então, não desanima. Às vezes Deus não vai fazer o que você quer, mas Deus vai preparar essa situação para te estruturar. Quantas provações eu já passei, mas hoje eu agradeço a Deus porque aperfeiçoou em mim outra pessoa. Então Deus permite situações. Deus está falando com pessoas aqui. Deus está permitindo situações para mudar a sua vida, para mudar o jeito que você se relaciona com Ele. Às vezes Deus leva você para o deserto para te ensinar. Só que deserto não é o seu fim, deserto é o seu começo. Deserto tem começo, tem meio e tem fim. Quando Deus vem em você, Ele está aprovado, Ele tira você do deserto. Então às vezes tem pessoa que está no deserto, está com situação difícil, já não aguenta mais e pergunta por quê. Fica tranquilo que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza, e a graça do Senhor, ela basta na tua vida. E como que Deus faz? Ele continua cuidando da tua vida. Deus já deixou faltar alguma coisa? Deus já desamparou alguma coisa? É porque às vezes, irmãos, a gente é muito mimado diante de Deus, mas Deus nunca deixou nós.
Deus, Ele sempre cuidou e sempre vai cuidar da minha e da tua vida. Então, às vezes, tem alguém na família que não é salvo, e isso faz você buscar. Às vezes tem um enfermo, e isso faz você buscar. Deus, Ele faz no tempo dele, na hora dele, mas enquanto Ele não fazer, continua adorando a Deus. Enquanto Ele não fazer, continua servindo a Deus. Enquanto Ele não fazer, continua buscando a Deus. Deus, Ele tem que ser a sua prioridade. Busca o reino de Deus e a sua justiça. E a Bíblia diz: e estas coisas serão acrescentadas. É o que? Comer, beber e vestir. Cuide das coisas do Senhor. Coloca Deus em primeiro lugar em tudo. Às vezes Deus direciona uma pessoa a algum lugar e a pessoa já quer entregar, já quer fazer. Não, irmãos. Se Deus direcionou você para um lugar, fica tranquilo que Deus, Ele sabe o que faz. E como que Deus gosta? Deus gosta quando a gente vê em nós que não tem capacidade. Quando a gente pensa, eu não sou preparado, eu não sou capaz, eu não vou conseguir. Aí é que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, não se desespera. Deus está falando nesta noite. Fica tranquilo, porque Deus tem cuidado de nós. Tem um hino que até diz assim, que o Adriano acabou de cantar: eu cuido de ti, eu cuido de ti. Deus, Ele cuida de você nessa noite. Deus, Ele cuida do seu coração nessa noite. Deus, Ele traz uma palavra para que você lançar diante dEle a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado da sua vida, amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Vamos orar? Quero convidar os irmãos a se colocar de pé. Eu quero aproveitar aqui, você que entrou nesta noite